Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e hoje estudaremos sobre o impeachment do presidente Collor, ocorrido em 1992 e que foi um fato marcante na história da democracia brasileira. Falaremos também sobre um fato histórico de repercussão mundial que foram os ataques terroristas do dia 11 de setembro nos Estados Unidos da América. Portanto, trataremos hoje de um assunto de repercussão nacional e um outro assunto, em seguida, de repercussão internacional. Vamos lá? Vejam só, há 20 anos, após amplas manifestações de rua, o Brasil assistia ao impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Os últimos meses de 1989 foram marcados por um importante momento político, visto que depois de 30 anos aproximadamente, o Brasil elegia um presidente por meio do voto direto pela primeira vez. E, entretanto, apenas 3 anos depois, boa parte do país comemorava a queda do presidente Fernando Collor de Mello. O impeachment de Collor teve seu desfecho em dezembro de 1992, com a renúncia dele pouco antes de sua condenação pelo Senado. Esse final teve como antecedentes uma série de episódios conturbados que começaram pelas circunstâncias da própria eleição de Collor e também por sua desastrosa política econômica e culminaram assim com as denúncias de corrupção que levaram ao impeachment. Com relação à eleição, vemos que no fim de 1989 haviam 22 candidatos concorrendo à presidência da República, como por exemplo Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Mário Covas e inclusive o apresentador de TV Silvio Santos, que acabou tendo sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral por irregularidades do seu registro partidário. O jovem governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que a imprensa tornou conhecido como o caçador de Marajás, principalmente por ter enfrentado alguns funcionários públicos super remunerados lá no seu estado, ele era o candidato do pequeno partido da Renovação Nacional, o antigo PRN, e ele acabou ganhando as atenções com sua postura firme, discurso demagógico e promessa de modernizar a economia nacional. A disputa para a presidência foi para o segundo turno, entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, como vemos aí nesta imagem. Na reta final da campanha, o debate entre os candidatos foi decisivo, pois a eleição de Collor foi definida por estreita margem de votos. A TV Globo veiculou uma versão editada do debate em que Collor aparecia com uma grande margem de diferença na popularidade e nas intenções de voto. Houve protesto, mas a emissora negou que a edição tenha sido tendenciosa. Já no começo do seu governo, Collor toma medidas que afetam duramente a população. Anuncia, por exemplo, o Plano Collor, que era um pacote de medidas econômicas para conter a elevada inflação, que incluía o confisco de valores em contas bancárias e poupanças. Houve também o congelamento de preços e salários, demissão de funcionários públicos, etc. E seu governo iniciou ainda a abertura do país ao capital estrangeiro e às privatizações. E, ao mesmo tempo, não conseguiu superar seu isolamento político nem resolver o problema da inflação. Vejam só com relação ao impeachment. Para falarmos sobre o impeachment, é bom lembrarmos que ele é um mecanismo que tem por objetivo afastar o presidente da República ou qualquer outro representante do Poder Executivo, caso haja motivo, né? E o Collor já se encontrava em situação de instabilidade política, sem apoio da população nem do Congresso. E em maio, de 92, ocorreu um episódio que expôs a fragilidade de Collor de forma bem clara para a imprensa e população, que foi quando o irmão do presidente, chamado Pedro Collor,
concedeu aí uma entrevista a revistas de grande circulação no país, na qual acusava aí Paulo César Faria, o conhecido PC Faria, que era tesoureiro da campanha de Collor, acusava, né, de comandar aí um grande esquema de corrupção com o envolvimento direto do presidente. Iniciou-se, então, um processo de investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, que na época ficou conhecida como CPI do PC. O esquema de corrupção e o envolvimento direto de Collor foram confirmados e entidades civis entraram aí com um pedido de impeachment do presidente. A Câmara dos Deputados aprovou o pedido de impeachment e Collor, condenado por crime de responsabilidade, foi afastado, né? E em 2 de outubro, o vice-presidente Itamar Franco assumiu ali a presidência. Quando chega dezembro daquele mesmo ano, Collor renuncia antes de ser condenado pelo Senado. Ocorreram também vários protestos conhecidos, um deles, por exemplo, o movimento dos Caras Pintadas, que ocupavam aí as ruas com milhares de pessoas em demonstração ali de revolta contra Collor. Esses movimentos sociais e os partidos políticos também se juntaram ao movimento pela ética na política e fizeram grandes comícios em várias cidades com o slogan Fora Collor. Após ali a instauração da CPI, Collor convocou os brasileiros para que o apoiassem, indo às ruas vestidos ali de verde e amarelo. Porém, essa fala foi tomada aí como provocação e multidões, com jovens na maior parte, foram às ruas pelo país afora vestidos de preto, porém com o rosto pintado de verde e amarelo, gritando aí pelo seu impeachment. E com a queda, o vice-presidente Itamar Franco completou ali todo o mandato. Agora vejam só, passados aí 20 anos, hoje nós lembramos deste fato quando, ao ser condenado pelo Senado em 92, Collor teve os direitos políticos cassados por 8 anos. E em 2007 ele foi eleito aí, senador pelo estado de Alagoas, filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, mas migrou logo depois para o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Agora, um fato curioso aí de se notar, até engraçado, foi quando no ano passado, ou seja, em 2011, o impeachment de Collor foi retirado dos painéis de fatos históricos do chamado Túnel do Tempo, que fica lá no Senado, em Brasília. O espaço havia sido reinaugurado pelo presidente da casa, José Sarney, que disse aí considerar o impeachment de Collor um acidente que não deveria ter conhecido. Como vemos nessa imagem aí, desse local chamado Túnel do Tempo, né? Bom, sob pressão, José Sarney voltou atrás e pediu que o material referente ao tema fosse recolocado em seu devido lugar. Bom, por aqui encerramos aí este primeiro bloco e gostaria aqui de dizer a você que como este ano de 2012 completam-se 20 anos do impeachment do então presidente Collor, este é um tema aí que serve como boa sugestão para os seus estudos sobre atualidades, visto aí a importância que os principais vestibulares, sobretudo o Enem, tem dado aí às questões políticas nacionais. Agora, tratando aí sobre o nosso segundo tema, referente às repercussões dos ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001, vemos que uma análise aí cuidadosa do ocorrido naquele dia nos Estados Unidos revela uma série de consequências para eles, bem como para o mundo inteiro, inclusive o Brasil, embora indiretamente. O fato foi uma jornada histórica marcada por uma série de ataques terroristas contra diversas localizações de Nova York e Washington. Nesses ataques, cerca de 19 ativistas do grupo terrorista Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais em Boston,
cidade norte-americana, com o objetivo aí de fazê-los chocar contra as Torres Gêmeas, que não resistindo ali ao impacto, acabaram por cair e contra o Pentágono também. Havia ainda um quarto objetivo, que era a Casa Branca, que não foi alcançado. Os ataques causaram mais de 3.000 vítimas e tiveram consequências políticas imediatas, como, por exemplo, a invasão do Afeganistão e o fim do regime talibã, acusado aí pelos Estados Unidos da América de dar refúgio ao líder da Al-Qaeda, como vemos na imagem, o Osama Bin Laden. A seguir, abordamos aí sobre as consequências para os Estados Unidos da América, para o mundo em geral e para o Brasil. Bom, acompanhe aí esta próxima imagem que nos mostra o chefe do gabinete da presidência dos Estados Unidos, o Andy Card, no momento em que ele avisa o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, sobre os ataques das Torres Gêmeas, enquanto ele conversava ali com alunos de uma escola infantil na Flórida. Bem, os ataques terroristas do 11 de setembro mudaram tanto a última década quanto os próximos anos e tiveram como consequência várias decisões da capital, Washington, que debilitaram o país política, econômica e militarmente também, criando aí uma janela de oportunidades para outras nações. E em meio aí ao temor de ataque iminente, uma consequência imediata do 11 de setembro foi a diminuição das liberdades civis dentro dos Estados Unidos da América e nas atuações americanas no exterior. Como vemos nessa imagem aí, o governo de George Bush atuou para endurecer as regras de segurança internas, como é o que ocorreu aí, a aprovação do chamado Ato Patriótico, que foi uma controversa medida ali que prevê espionagem, escutas telefônicas e buscas aí sem mandado judicial na casa de suspeitos, por exemplo, assim como endurecimento aí das medidas de segurança em voos e aeroportos pelo país afora. No campo econômico, o 11 de setembro teve um impacto profundo no país por causa dos altos gastos aí com as guerras no Afeganistão e no Iraque. Para se ter uma ideia, nos quase 10 anos, desde que soldados americanos desembarcaram no Afeganistão em busca de líderes da rede terrorista Al-Qaeda, os gastos nos conflitos chegaram a quase 3 trilhões de dólares. E estima-se que até o fim dessas guerras, os gastos cheguem a mais de 4 trilhões. Não restam dúvidas de que o 11 de setembro teve aí um impacto profundo na economia americana. E o orçamento federal foi do limite para o vermelho e continua caindo. Bom, com relação aí às consequências para o mundo, pode-se dizer sumariamente que uma ação terrorista tem por objetivo atingir diretamente a população, um órgão ou uma instalação governamental, criando assim algum tipo aí de instabilidade social, de modo que se pressione um governo a respeito daquilo que se quer. Dessa forma, como vemos nas imagens aí, os atentados terroristas de 11 de setembro, executados pelo grupo fundamentalista islâmico, representaram aí o início de uma nova fase da história mundial. A maneira como foram organizados e executados mostrou como que é possível atingir tão profundamente o coração da maior potência do mundo aí, de uma maneira simples e eficiente. Daí surge a pergunta: como uma organização não governamental, clandestina, que tinha uma base, como base aí, o interior do Afeganistão, conseguiu tanto êxito? Bom, sem dúvida, depois dos atentados terroristas, o contexto político, diplomático internacional se modificou.
Após a ação aí, da Al-Qaeda, os Estados Unidos da América desenvolveram uma nova doutrina de ação de defesa baseada na guerra preventiva, podendo aí agir de maneira unilateral em qualquer lugar onde, ao seu ver, houver indícios ali de ações contra a segurança interna do país. E assim, os atentados de 11 de setembro acabaram por dar respaldo ao domínio da tendência política conservadora republicana nas ações do governo Bush. E que assim, criando aí uma postura diplomática inflexível e conservadora dentro do projeto governamental de guerra contra o terror. E outro ponto importante foi que depois dos atentados, o mundo assistiu aí o enfraquecimento da ONU, frente aí às ações do governo norte-americano. E com isso, os Estados Unidos da América passaram por cima da Organização das Nações Unidas, ONU, tornando-a, de fato, uma instituição inoperante frente aí aos acontecimentos mundiais. Após os atentados, foram 2 guerras preventivas executadas pelos norte-americanos sem aprovação aí da ONU, que foi o caso, aí, como vemos na imagem, a guerra no Afeganistão e a próxima imagem que vemos aí, a guerra no Iraque, acontecidas aí em 2002 e 2003, respectivamente. Em maio de 2011, após quase 10 anos aí, de ocupação militar e aproximadamente 400 bilhões de gastos, o principal objetivo da guerra foi atingido. Foi quando o líder da Al-Qaeda e organizador dos atentados, o Osama Bin Laden, foi localizado e morto em um ataque militar na cidade de Abbottabad, no Paquistão. O sucesso aí da operação provocou uma onda diversificada de reações pelo mundo, desde protestos populares organizados no próprio Paquistão até congratulações aí por parte de chefes de Estado de vários pontos do mundo ao presidente Barack Obama. Certamente, a Al-Qaeda não deixará aí de atuar e o risco de um atentado deverá ser tratado como algo muito provável e iminente, portanto. Que após uma década aí, desses atentados, o mundo ainda procura uma solução definitiva para os problemas ligados ao terrorismo, que envolve aí uma espécie de vários aspectos políticos, sociais e econômicos. Sendo assim, o terrorismo acabou tornando-se aí o principal fenômeno global do início do século XXI, marcando permanentemente o início de uma nova era na história mundial. Agora, com relação aí às consequências para o nosso Brasil, especialistas afirmam que o Brasil não foi seriamente afetado pelos atentados, a despeito aí das consequências devastadoras para a economia mundial e da implantação aí de medidas de segurança mais severas em aeroportos. O nosso país não sentiu tanto aí o golpe como os norte-americanos ou os europeus. E ao que se observa, no entanto, os ataques de 11 de setembro e seus desdobramentos aí causaram algumas mudanças no comportamento da população brasileira, como vemos nessa próxima imagem aí. O principal deles foi o sentimento anti-americano, especialmente após as ações militares lideradas pelos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, depois dos ataques terroristas. Cresceu aí de forma expressiva esse sentimento, sobretudo pelo fato de os Estados Unidos não alcançarem seus objetivos durante a era Bush. E, portanto, também aí vemos nesta imagem aí, por um lado, assolava inclusive a vida aí de alguns civis nos países árabes. Outro motivo aí que provocou esse descontentamento da população brasileira com relação à política militar aí, dos estadunidenses. Bom, pessoal, assim encerramos aí também esta aula sobre os ataques de 11 de setembro e suas consequências para os Estados Unidos, para o mundo e também para o Brasil.
continuem estudando aí e aprofundando nesses temas da aula de hoje. E finalizando, como sempre, gostaria de sugerir alguns filmes que tratam desse segundo tema, principalmente. É importante falar aí que nestes filmes a intenção é abordar os reflexos pós-atentados, ou seja, não é falar necessariamente e descrever os atentados em si, mas sim suas consequências. Um deles é esse primeiro filme que apresento, People, Histórias de Nova York, um filme de 2005 que fala aí de um grupo de pessoas que tenta retomar aí a vida um ano após os atentados. Também temos o próximo filme apresentado aí, Medo e Obsessão, filme de 2004, que retrata uma jovem que trabalha há 10 anos em missões humanitárias. Seu tio é um veterano de guerra que depois aí do 11 de setembro ele entra em uma espécie de paranoia patriótica e xenófoba, né? Que é uma aversão aí aos estrangeiros e fica obcecado em identificar ameaças árabes nas ruas de Los Angeles. E por último, gostaria também de sugerir este próximo filme aí, Guerra ao Terror, de 2008, filme vencedor aí, de 6 Oscars em 2010, que conta a vida de soldados estadunidenses no Iraque, contando aí os dias para retomar ao seu país. Mas o excesso de ocorrências das Forças Armadas faz com que essa jornada fique mais difícil e cada vez mais distante aí, o sonho deles. Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.